Lacan diz que nós somos aqueles que temos um grande outro. E esse grande outro na nossa vida, quem é? Em primeiro lugar, quando nós estamos no ventre da nossa mãe, nós estamos guardadinhos, né, protegidos. Quando a gente sai, a primeira pessoa ou os cuidadores são as primeiras pessoas que a gente confia. Logo, essas pessoas são as nossas marcas, marcam dentro de nós aquela marcas de quem nós devemos amar, como deve se amar. Quando essas pessoas falam conosco, nós desconfiamos plenamente do amor. E nós temos vários motivos de amar. Então, a criança, quando ela tem pais amorosos, logicamente não perfeitos, ela tem um acolhimento. Então, todas as vezes que ela sofre, ela recorre ao seu pai e sua mãe. E aí que ela encontra o apoio. Esse apoio dá como se fosse uma estrutura para que ela não sofra tanta gravidade das neuroses e da neurose e da ansiedade. O que acontece com o Charlie? Ele se torna duas pessoas. Um menino dócil, um menino amoroso, empático, calado, mais sensível, porém ele se divide num menino, a mente de um ansioso, né? Os gatilhos. Então ele tá aqui, tá normal, tá tranquilo, de repente vem um gatilho, ele já se transporta para aquela fase. Não tem cronologia o nosso inconsciente. Então, o que acontece? Parece que no filme, às vezes você vê ele na atualidade, quando era criança, às vezes você vê ele passando pelo trauma, no meio do trauma, além dele perder seu amigo pelo auto-morte, ele também, quando era criança, tinha somente seus pais como objetos amados. Porém, seus pais falharam, seus pais eram não afetivos. A terapia não é para você odiar os seus pais, é só para você se entender e entender até, às vezes, fatos genéticos passando para você e você precisa, a gente fala recalcar, quer dizer, reprimir aqueles desejos. Como uma mãe que espanca o seu filho, você não vai espancar o seu filho, porque você aprende na terapia que isso são comportamentos sádicos e narcísicos. Então, nós vamos trabalhar. Muitos falam, por que tem que falar do passado, né? Nós não só falamos do passado, mas muitas vezes nós falamos, quando nós vemos que tem bloqueio financeiro, bloqueio sentimental, a pessoa não consegue permanecer no relacionamento, ou ela sempre tem medo, ela recua, ela tá para desenvolver sua vida e ela volta para trás. Pacientes muito infantilizados, que têm uma vida comportalmente infantilizadas, nós já entendemos que ali teve algum trauma, alguma coisa, um desafeto, ou a falta, ou superproteção, e a gente vai trabalhando nisso. No caso de Charlie, era falta de afeto mesmo. Então, aqui fala que a relação que ele teve com a tia, esse trauma, ilustra um fenômeno, como eu falei, afetivo de ambivalência. Charlie se entrega, né, mesmo na violência do abuso, ele amava, era tia, né? Então, o que acontece? Ele tinha uma sensação de ódio e amor. Isso gerava uma confusão, né? E tem um autor que chama Ferenczi, que ele fala da confusão de línguas. O que quer dizer? Linguajar. Quando um adulto sabe o que está fazendo e a criança está ali sem saber. Não há a mesma língua. Nós só podemos ter relacionamentos com as pessoas na vivência íntima quando nós sabemos, quando nossa psique, nosso psiquismo está formado para aquilo. Ainda que seja algo bom para procriação, algo que seja bom para um relacionamento, essa parte ela tem a capacidade de destruir e fragmentar pessoas. Então, é muito sério
não ter a mesma linguagem, nem com a pessoa, seu cônjuge, nem com o seu namorado, a sua namorada, ou a pessoa que você está vivendo, se não tiver a mesma língua. Imagina aqui, no caso de Charlie, que era um menino, então ele passou por esse trauma na infância, né? Então ele, logicamente, tinha desejos afetuosos, né, pela tia, mas ao mesmo tempo se punia por ter se sentir culpado. A culpa, a gente tem até uma frase que uma professora minha falava, que era chorar em túmulo errado, ou seja, você tem ali sua tia, falava, não conta os segredinhos que nós temos, a tia dava presentinhos para ele, então assim, e ele chorava no túmulo de o quê? No túmulo da vida, no túmulo errado, em vez de chorar a questão certa, óbvia, porque ele não queria, ele bloqueava que foi realmente alguém que era a pessoa amada. Até que Charlie, né, por sua após, então ele vai se anulando, se autopunindo, né, então ali você mostra vê várias vezes ele um aspecto de um menino muito calado, muito introvertido. A introversão seria o principal, a ansiedade e o pânico. Crises de pânico, na tela aparece aquela agitação, o transformar da mente dele. Porém, ele, como eu falei para vocês, ele entra numa nova escola e começa a ter que lidar com a realidade, o novo, né? Ele tinha um amigo se foi, e aí ele teve que, na escola normalmente é uma preparação para a nossa vida adulta. É necessário que nós ajudemos os nossos filhos a enfrentar os seus desafios na escola. Por quê? Porque foi ali que ele voltou ao seu bloqueio, foi ali que ele voltou ao seu trauma e lidou bem com isso. Seus amigos eram parecidos com ele. Amigos que também tiveram, vários deles, tem a Sam, tem o Max, eles têm questões muito psicológicas. Sam era a menina que ele se interessou, porque ela era muito afetuosa, muito carinhosa, aceitou ele do jeito que é. Então, assim, por ele ter uma identificação com aquelas pessoas, ele começou a se permitir ser feliz. Só que ao mesmo tempo ele tinha muito medo e muitas crises de pânico durante essas amizades. Por quê? Porque ele tinha medo de perder novamente mais amigos, ou ofendê-los, ou sempre agradá-los para que eles pudessem estar próximos a ele. Mas o interessante do filme é que os amigos eram parecidos de formas diferentes. Cada um tinha uma questão de amar pessoas abusivas. A moça que gosta de homens mais velhos, que abusam dela, né? Que machucam, que falam de uma forma agressiva, e ela continua com esses relacionamentos. A irmã dele também tem um namorado que também é abusivo. Por quê? São pessoas que vivem nesse ciclo de abuso. Então elas acham que o amor é o abuso. O amor é o abuso. E também o amigo que é o Max, que também vive num relacionamento lá, também muito controverso. Ele usa o mecanismo de brincar, de ser mais assim, popular, né? Dizer que aceita o jeito de ser, que eles são diferentes, né? Digamos, você vai perceber que eles são jovens diferentes, tá? Não é nada explícito como hoje, aqueles, sabe, aquelas não tem cenas muito marcantes, violentas, assim, ou explícitas na parte da sexualidade, do amor, né? Até porque é um filme sensível falando sobre abuso, mas eles têm essas dificuldades de relacionamento. Então, alguns deles têm uma vida ativa, né? Mas uma vida talvez diferente, né, do que o convencional, mas nenhum deles são amados. Todos eles vivem com pessoas que abusam deles, ou pela fala, ou pelo bullying, ou pela inaceitação. Então, por que eu estou falando isso? Porque eles se
aceitam. E assim ele encontra uma rede de apoio. Aí que os grupos de